Oi, Oi, tá tudo me ouvindo bem? bem? Mais ou menos, tá meio cortando um pouco. Deixa eu ver aqui o som. Tá me ouvindo? Agora tô. Seu som não tá saindo. Não tá saindo aí pra você o som? Que eu tô Não ouvindo consigo você te dando uma ouvir. travada. Você tá me ouvindo? Agora tô. Eu não tô te ouvindo. Será que é o fone? Eita, pode ser o fone. Ah, a pessoa aqui disse que tá ouvindo nós duas. Então Deixa eu pode ver ser o se é seu o meu. fone Sim, é o meu mesmo. fone. Só um momento. Você pode falar algo? Então eu acho que é o fone dela mesmo que deve estar com problema. É, Porque o coloquei o fone. pessoal diz que tá ouvindo nós duas. Agora eu consigo te ouvir. Agora tá me ouvindo? Ai, que bom. Sim. Deixa eu só posicionar a câmera. Pronto. Uhum. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa Boa noite, noite. pessoal. Estamos no último dia de lives do Arte Mundana, né? Ao vivo. Estou aqui com a Persephone Tenor, é uma das administradoras da sala Yaoi Yuri. Bem, eu estou aqui, eu sou a Stephanie, eu sou representante do grupo Arte Mundana. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse, falasse sobre a página. Tá bom. Eu sou Persephone Tenor e eu tomo conta da página e da sala física há quase 10 anos. Eu organizo as edições físicas da sala 2 vezes por ano na cidade de Sorocaba, São Paulo, dentro do evento Anime Artes. E tomo conta da página no Facebook e nos outros canais também, YouTube, Twitter, Instagram. E além de ter outros projetos paralelos, como escrever literatura LGBT original e tomar conta de um fansub de tradução de mangás. Se vocês ficaram curiosos sobre algum desses outros meus projetos, todos os links estão no Linktree do perfil do Instagram aqui da página. Ok. Então, daí hoje Deixa. o pessoal que me. Oh, desculpa, pode Ah, pode falar. falar, pode falar. Não, eu ia falar que vocês me convidaram para falar um pouco sobre Yaoi, Yuri, o conteúdo, a sala e tal. Sim, eu queria que você começasse falando sobre o objetivo da sala, como começou, o porquê que ele começou, né, esses encontros, até a sala física, os eventos. Ah, sim. Bom, a sala física, ela começou, na verdade, porque era uma outra pessoa que tomava conta e na época era só sala Yaoi, não tinha Yuri, não tinha nada que fosse relacionado ao movimento LGBT também. Aí essa pessoa, por motivos de faculdade e tal, ela arrumou outros projetos, ela ia abandonar a sala. E eu conhecia ela e eu falei, será que eu posso ficar com a sala? Ela falou, conversa com o organizador do evento, se ele deixar, a sala é sua. E aí eu peguei, isso foi em 2008, e no primeiro ano, em 2008, foi só sala Yaoi, porque era a primeira sala que eu organizava na minha vida, eu nunca tinha feito aquilo, então foi bem assim desafiador. Boa parte da equipe que começou comigo está comigo até hoje. Se algum deles estiver assistindo, eu quero agradecer pela ajuda demais. E aí, aos poucos, a gente foi acrescentando. Em 2009, começaram a pedir, por que você não traz também conteúdo do Yuri? Eu gosto de Yuri, não tem Yuri. Aí eu acrescentei o Yuri na sala. Aí, a partir de 2010, mais ou menos, que eu comecei a colocar conteúdo LGBT, né? E exibir clipes, MVs, curtas-metragens, tudo com conteúdo livre na sala, porque o evento é censura livre, então a gente prefere colocar um conteúdo que seja, né, é, familiar, que não seja nada que alguém possa se incomodar ou achar ofensivo, mas ainda assim tem vídeos com cenas de beijos, de séries de TV, né, de animes. E aí, aos poucos, foi indo. Eu fui acrescentando, acrescentei um quiz que a gente faz, toda edição, com
vagas, e todo mundo que participa, independente da posição que ficar na pontuação, ganha uma caixinha de brindes. A gente está sempre divulgando aqui no Instagram as fotos também. Tem um sorteio no fim de cada edição. E tem uma exposição temática que acontece, toda edição tem uma exposição temática diferente. A do ano passado foi filmes LGBTs com finais felizes. A desse ano vai ser filmes LGBTs direcionados para o público jovem, né? Então, e a gente sempre tenta acrescentar. Aí também tem uma parte na sala que explica o que é yaoi, o que é yuri, tem a parte de leitura de mangás, tem scans, e tem também alguns produtos para a gente vender, para a gente poder custear a decoração e os brindes da sala. E a sala em 2020... Ai, eu me enganei, não foi em 2008 que eu comecei com ela, eu comecei com ela em 2010. Em 2008 eu visitei ela pela primeira vez, é normal. Eu sei que em 2022, na verdade, porque agora esse ano aqui não conta, a gente não pôde fazer a edição por causa da coronavírus, né? A gente vai completar 10 anos de sala. Só que a gente só faz aqui em Sorocaba por questões de transporte e tal, porque boa parte do pessoal mora aqui. Mas a gente tem muita vontade de, no futuro, um dia fazer em São Paulo, em outras cidades, em outros lugares. E Ok. essa é a ideia. Pode falar. Só para contextualizar, gente, a sala Yaoi Yuri, né? Ela é um grupo de fãs, né? De quadrinhos, mangás, Uhum. de yaoi. Para quem não conhece, o gênero yaoi é um gênero voltado para romances entre homens, né? Histórias com homens, né? E Yuri Isso, com isso. mulheres. E essa sala foi uma das maiores inspirações que a gente teve para o FEQUAD, porque tudo que acontece no FEQUAD também acontece na sala Yaoi Yuri. Então, eles reúnem um grupo de fãs, de pessoas que querem comentar sobre aqueles assuntos. Eles colocam vídeos de animes, colocam desenhos das pessoas que fazem o fandom, participam. É, Tem bastante indicação de quadrinhos, que eu acho bem legal. Tem vendas de é. bottoms, de coisas que a gente não encontra normalmente, né? Sobre os animes que a gente gosta e que não tem muito à venda, né? Que não são muito famosos, muito divulgados. A gente tenta cobrir o que está em alta no fandom, né? Então, até alguns anos atrás era o anime do Yuri on Ice, ano passado foi Good Omens, esse ano eu acredito que vai ser, não sei, alguma outra série que esteja em alta no momento. A gente sempre procura o que está em alta para trazer os conteúdos para o pessoal. E sempre arte oficial, conteúdo oficial, a gente nunca pega fanart para vender nos produtos. Fanart a gente pede para a pessoa mandar uma cópia e a gente coloca à disposição. Mas a gente não lucra em cima de fanart de artista, né? Porque eu acho que é importante você respeitar o artista e se você for usar a arte dele, você pagar, né? Você consumir de forma correta, porque a pessoa teve tanto trabalho de fazer aquela arte, né? É o mínimo a gente pagar pela arte. Persephone, eu queria que você pudesse o que é o mangá yaoi, o que é o mangá yuri, porque assim, a gente está falando sobre essas nomenclaturas e muitas pessoas a gente que já sabe, o pessoal que está chegando não sabe. Bom, então vamos lá. Aqui no Ocidente, a gente usa yaoi para conteúdo com cena de sexo entre dois personagens masculinos e yuri para conteúdo com cenas de sexo entre dois personagens femininos. Só que lá no Japão, tanto o yaoi quanto o shonenai, que é o conteúdo sem o conteúdo sexual, e o yuri e o shoujoai, eles são chamados de BL, BL, para o conteúdo yaoi, e GL, GL, para o conteúdo yuri. Porque lá é tudo englobado no mesmo gênero, mas aqui no Ocidente a gente ainda tem essa divisão. Então tem gente que às vezes aparece na página e fala, mas tá errado, não é yaoi, é BL. Só que aqui no Ocidente todo mundo conhece como yaoi, né? Então a gente, pelo menos na minha página, a gente tenta evitar muito de usar o BL, porque ele é uma expressão de gênero lá do Japão, né? Para quem consome conteúdo lá do Japão, aí sim faz sentido, né? Mas não tá errado da gente usar, né? E que nem as expressões para se referir a fãs de yaoi. Aqui a gente ainda usa a palavra fujoshi para meninas que gostam de yaoi e fudanshi para meninos que gostam de yaoi, mas lá usa-se, acho que fangirl e fanboy mesmo, porque essas duas palavras caíram no desuso lá, né? Porque assim, o gênero yaoi, ele é feito de mulheres
para mulheres. O público-alvo é feminino e a grande maioria é hétero e cis. Quer dizer, devem ter pessoas LGBTs, deve ter mulheres trans que consomem também, é claro, mas a maioria das produtoras do conteúdo, elas são mulheres e elas são hétero e cis. Porque o conteúdo feito e direcionado para os homens gays no Japão, ele não é o yaoi. Ele se chama bara. E ele tem um traço bem diferente, os homens são mais musculosos, mais peludos, né? E o roteiro é diferente também. No bara, o que interessa mais mesmo é a cena de sexo, enquanto que no yaoi, na grande maioria dos yaois, é o desenvolvimento do roteiro, dos personagens, do romance, né? E aí a gente tem também o yuri. Já no yuri, o yuri é um pouquinho mais complicado, ele tem 3 divisões. Ele tem o yuri shoujo, que é feito de mulheres hétero para mulheres hétero. A grande maioria dos yuris com que as pessoas têm contato é yuri shoujo. Aí tem o yuri shounen, que é feito de homens hétero para homens hétero. O traço dele costuma ser um pouco mais sensual. O traço físico das personagens é diferente do que a gente vê no yuri normal, né? E tem o yuri puro, que é feito de mulheres lésbicas para mulheres lésbicas. Nesse do Yuri Puro, eu posso citar alguns projetos que o meu fansub está traduzindo, que é o Honey Honey, que é um mangá que cobre o dia a dia de um casal de moças, desde de que elas se conheceram, até o dia do casamento e tal, e mostra como é o cotidiano de ser LGBT no Japão. E tem um outro que é uma revista chamada Misty, que ela fazia mangás específicos para mulheres lésbicas, né? Mas, independente da demografia, lá no Japão, a gente aqui no Ocidente pode consumir todos esses subgêneros do yaoi e do yuri sem nenhum problema. Agora lá é um pouco mais complicado, né? Inclusive o shounen, o shoujo, que aqui tanto homens quanto mulheres podem consumir os dois, lá tem um pouco de preconceito um homem consumir shoujo ou uma mulher consumir shounen, porque eles são direcionados para meninos e para meninas, né? Mas aqui é bem legal por causa disso. Aqui no Ocidente, a gente pode consumir o que quiser sem risco de ser julgado. Como, por que você está consumindo esse subgênero ou aquele subgênero, né? E daí também, não falando só do agora falando do conteúdo LGBT mesmo, como você mesma falou, lá na página tem um álbum com indicações de webcomics LGBTs, tem bastante lá. E sempre que eu encontro alguma nova, eu acrescento lá. E é legal que a gente vê que eu entrei no fandom em 2008, por isso que eu confundi as datas. Eu entrei no fandom em 2008 e quando eu entrei, aquele meme, era tudo mato. Era difícil a gente achar em conteúdo, né? A gente tinha que ir em sites americanos, pegar animes com legendas em inglês, uma qualidade horrível de vídeo. E achar mangás... né? Achar mangás, então era assim, um trabalho enorme. Hoje em dia a criançada vai, sei lá, nos My Reading Manga da vida ou em qualquer outro fansub e acha um monte de mangá, traduzido em inglês, traduzido em português. Eu lembro que eu cheguei a baixar até mangá em russo. Eu não entendia nada, mas eu baixei. Né? E aí, assim, né, sobre voltando a falar da sala, assim, infelizmente... Isso é uma coisa que eu preciso deixar clara, senão as pessoas vão achar que todo fã de yaoi, todo fã de yuri é pró-LGBT. Infelizmente não é. Nem toda pessoa que é fã de yaoi ou de yuri ou consome conteúdo, ela é pró-LGBT, ela apoia o movimento, ela apoia as pessoas. Mas na sala física, na nossa página, e eu mesma como pessoa, eu tento unir as 3 coisas, porque para mim tá tudo conectado. Né? Quer dizer, tem gente que não, mas... Oi? Tem uma problemática também com relação aos temas e aos autores também. Porque nem todo conteúdo produzido, como yaoi, como yuri, ele também aborda, né? Ele vai trazer essa representatividade para esse grupo, né? Então, né? Aí a gente entra num dos tópicos mais tensos do yaoi, né? Que é o tal do conteúdo com estupro. Né? E ele infelizmente, muito conteúdo yaoi tem estupro. Foi daí que há uns 2, 3 anos atrás eu resolvi criar a lista 100 mangás yaoi sem estupro. E tá lá na página e tem o link para a pessoa ler. Porque eu falei assim, muita gente tem um pouco de preconceito com o gênero exatamente pelo fato de que boa parte dos conteúdos com os quais eles esbarram tem esse tipo de conteúdo abusivo. Aí eu falei, mas e se eu mostrar que tem um conteúdo legal, um conteúdo saudável dentro do yaoi?
Uma amiga minha mesmo, que ela não gostava de yaoi, ela falou, depois que você fez aquela lista, eu fui ler alguns e eu acabei gostando. Eu vi que não era tão como eu achei que era tudo ruim, né? E aqui uma pessoa falou que tem um personagem masculino de Mahou Shoujo Ikusei Kikaku, que escondia dos colegas que gostavam de Mahou Shoujo, pra você ver. Nos mangás é representado esse preconceito, né? Contra alguém que consome um gênero de conteúdo que lá é estipulado para um certo perfil de pessoa só, né? E deixa eu ver Exatamente. o que mais tem aqui. Bem, apesar que aqui o público brasileiro, né, o fandom brasileiro gosta bastante desse gênero de yaoi, tem pouquíssimas produções publicadas no Brasil, né? E por isso que a gente Ah, precisa sim, muito do trabalho do... fisicamente. Publicadas fisicamente tem mesmo, porque assim, o primeiro mangá yaoi mesmo, que foi lançado aqui no Brasil, foi o Gravitation pela JBC, né? E a gente que era fã do gênero na época, nossa, ficou super feliz, Gravitation, né? Mas depois que você consome conteúdos um pouquinho mais explícitos, né? Você se dá conta de que o Gravitation não era tudo isso. Eu tenho aqui na minha prateleira por questões emocionais, porque ele não é uma coleção que eu tenho muito vontade de reler, né? Aí depois dele demorou para sair alguma coisa por aqui, né? Daí veio o Honey Blood pela New Pop. E foi o primeiro mangá yaoi que teve alguma cena assim meio camuflada, meio disfarçada de sexo, né? Sim, Mas esse ano, finalmente, eles trouxeram um título que tá fazendo muito sucesso por causa do anime, né? Que é o Given. Given. E a New Pop trouxe o Given. E apesar do Given no anime não ter muito conteúdo explícito, no mangá tem algumas cenas. Aí já tá a diferença, né? E o que me deixa triste só é que lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma editora especializada em yaoi, eles só publicam isso, que é a Sublime. Eu importo, quando eu tenho dinheiro, né, porque agora com o dólar, eu importo mangás deles, e são mangás maravilhosos. Eles publicaram Haruo Daiteita, vários mangás da Nazi Yamato, várias mangakas de peso. Só que aqui, eu acredito que é por conta de motivos que vão desde o medo da editora de publicar o mangá e o mangá encalhar por falta de público, também como medo de ataques homofóbicos, de algum tipo de complô contra a publicação, né? As editoras, elas não se arriscam e a gente fica aqui chupando o dedo, porque não consegue receber o que lá fora eles ganham, né? E a grande maioria E isso já é uma coisa... E a Não, grande pode maioria falar. de alguns mangás que trazem pra cá, eles são mangás que não deixam explícito que eles são yaois, né? Como Number Six. Sim, sim, tem razão. Até um mangá que foi lançado, acho que é o Colin, que da Otsuki Miyu. A Otsuki Miyu é uma mangaka que os mangás dela são muito explícitos, tem muita cena sexual. Mas o Colin é o mais levinho dela, e eles trouxeram o Colin. E não trouxeram mais nada dela. Eles trouxeram os mangás mais levinhos de todas as mangakas, né? E isso é complicado porque, por exemplo, lá na Argentina e no Uruguai, pelo menos que eu fiquei sabendo, eles publicaram o Junjo Romântica, que apesar de toda a discussão do mangá, do anime, é um título famoso. Não E tem muito fã de pedido yaoi aqui, né? dos anos 2000 que não conheça. Não tem fã de yaoi dos anos 2000 que não conheça. Mesmo que não goste, conhece o nome. E ele foi lançado lá, né? E aqui a gente ainda está esperando alguma coisa um pouquinho mais, né, mais direta, né? E sobre os mangás de Yuri, então a coisa é ainda mais complicada, porque Sim. a JBC, de novo, ela trouxe Shoujo Kakumei Utena, que foram 10 volumes, mas a Utena, apesar dela ser classificada como Yuri, ela não tem nada de explícito, nada de... Parece que nem... Acho que deve ter uma ou duas cenas de beijo só. E daí veio a New Pop de novo e ela trouxe o Madoka, que Madoka é considerado Shoujo Ai Yuri também, e ela trouxe o Orange Sunset, acho que é o nome, esse é um pouquinho mais explícito, mas ela também não trouxe ainda os mangás da moda, né, que estão saindo por lá. Então, uma pessoa que comentou antes aqui falou que
ela tinha amigas que gostavam de yaoi, mas se sentiam desconfortáveis com relacionamentos abusivos e diferenças de idade nas histórias. São tópicos que realmente incomodam bastante, né? São Porque se a complicados gente for de. aplicar né? Porque se a gente for aplicar pro dia mesmo, pro cotidiano da vida, é, não dá problema você aplicar certos tópicos do mangá yaoi na vida real, né? Sim. Mas em contrapartida, eu posso falar uma coisa, que o crescimento do conteúdo digital está sendo muito grande, especialmente as webtoons, lá no Tapas, né? E também o crescimento dos manhwas, dos mangás, entre aspas, chineses, que é, né, uma Oda ao Zushi, que está fazendo muito sucesso por aqui, teve anime e tudo. Eu acho que isso está bem legal, especialmente esse conteúdo coreano também, né? Porque o conteúdo coreano, aí que tá, o conteúdo coreano ele tem bastante conteúdo explícito também, ao contrário do chinês, que por uma série de complicações do país, eles não podem fazer conteúdo explícito, né? Mas. E tá fazendo muito aquela Love is a Illusion, que eu até postei aqui no nosso Instagram ontem, anteontem, também tá fazendo bastante sucesso. Mas é aquela coisa, do que a gente começou lá em 2000, com o Gravitation, até agora, que a gente está com o Given, já foi uma caminhada bem grande no campo editorial, né? E dá para se orgulhar, falar, olha só, eu vi isso evoluir até aqui, né? É gostoso de ver. Sim. Ah, sim, falaram para mim aqui que a New Talk também trouxe filosofia. Esse eu não cheguei a ler ainda, mas eu vou procurar depois. Ok. E com relação a isso, a gente percebe assim que já tem dificuldade para encontrar esses mangás, né? Esses conteúdos para leitura mesmo aqui no Brasil. Imagina produtos desses animes, desses quadrinhos. E aí a Sala e a Oi, ela traz bastante coisa para a gente, produção dos organizadores. Eu até tinha o meu primeiro mousepad, que foi do Free, que eu comprei em um evento e eu achei aquele incrível. Bottoms, coisas que a gente não achava normalmente, comprando nem na internet, coisas que a gente só poderia importar, né? O pessoal trouxe pra cá. Então eu achava isso muito É, legal. eu acredito que o fandom, no geral, o fandom do yaoi, ele é uma coisa maravilhosa. Ele tem um lado ruim, todo fandom tem um lado ruim, mas ele é uma coisa maravilhosa porque ele produz conteúdo, produtos, traduz mangá, traduz anime para os fãs que não tem como, nem que eles tivessem o dinheiro, eles não têm como comprar esse produto, porque tem que importar, ou porque se viesse, viria em japonês, não viria em brasileiro, né? Então eu acredito que o fandom em si, ele é maravilhoso. Do fandom há 16 anos já eu faço parte do fandom. E é a coisa assim mais maravilhosa do mundo. Oi, Jaque. Oi, pessoal. O que eu achava incrível também, que também serviu de inspiração pra gente, é que os encontros que vocês marcavam, assim, vocês marcavam pelas redes sociais, os encontros, e ia todo mundo, e era praticamente a sala, gente. Ela destacava os eventos de animes, porque era super colorido, as paredes todas estampadas com as fanarts das pessoas que elas traziam e colavam lá. Era super colorido, o pessoal vestido dos personagens que gostava, conversando sobre os animes que a gente gostava. Então era um ponto de encontro entre os fãs, né, do gênero. Com certeza, com certeza. E é muito engraçado porque às vezes as pessoas chegam e falam: não acredito que você também gosta desse conteúdo. Ai, que legal! E descobri alguém que gosta. É daquela sensação de, poxa, que legal, né? Eu tenho uma família, uma mãe e um menino, um garoto trans, e eles vêm todo ano aqui para Sorocaba, acho que de Piratininga, acho que é que eles vêm. Eles vêm todo ano e ela fala para mim, a mãe fala para mim, né? A gente vem só por causa da sua sala. Então dá aquela sensação de orgulho, fala, nossa, eu tô fazendo alguma coisa certa na vida, porque a pessoa vem de lá para cá, que é bem longe,
todos os anos só por causa da sala, né? Ah, o Pikachu, eu tenho vários aqui atrás, eu tenho vários Pokémons que falaram aqui que gostaram do Pikachu, eu tenho um monte deles. Ah, ela. Ah, o meu Mas eu também. também tenho aqui atrás, eu também tenho aqui, é que o celular não pega, eu acho. Não sei se dá pra ver aí. A parte de baixo aqui é só Pokémon. Ah, é só Pokémon, um monte de Pokémon. Mas então, e a sala, ela é um projeto muito importante para mim, não só a sala física, mas a página também. Eu estou sempre tentando produzir conteúdo bem legal para as datas comemorativas, inclusive agora para outubro vai ter, no Dia das Crianças, vai ter posts de indicação de conteúdo, animações LGBTs, com censura livre para as crianças assistirem, vai ter curta-metragem, e no Halloween também vai ter indicação de mangás, yaois e yuris com conteúdo, com elementos de terror. Eu faço os álbuns, agora a gente está fazendo indicações para ver na quarentena, né, porque o pessoal está tudo de castigo por causa do corona, então praticamente quase todo dia eu indico um filme, uma série, um anime para o pessoal baixar. Que quartos. Ah, é um pedacinho só, você não viu tudo ainda. Mas então é isso, porque eu acho que tudo que a gente pode fornecer de forma virtual para as pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está passando, que está todo mundo tendo que ficar dentro de casa, está ficando meio desesperado, né? Então eu acho que todo conteúdo que a gente puder fornecer gratuitamente ou online, né, é importante, porque aí a pessoa tem um apoio, ela tem alguma coisa para fazer, para assistir, para ler, né? A gente está fazendo também 54 livros no ano, uma vez por semana a gente indica um livro LGBT, tem o álbum lá também. Tudo que eu estou falando aqui, gente, se vocês quiserem conferir, é só conferir na página da sala, no Facebook, tem os álbuns, todos os álbuns lá. Tem álbuns com indicação de animes yaoi, animes yuri. A cultura Aqui temos. japonesa tem muita abertura para os mangás LGBTs. Então, pelo que eu tenho visto por filmes e animes e doramas lá do Japão, ser LGBT no Japão não é muito fácil, sabe? Tem até aquele dorama que saiu agora há pouco tempo, que é o Kinou Nani Tabetai, que é o que você almoçou, o que você jantou ontem, né? Que é sobre um casal de rapazes. E lá apresenta bem o comportamento, a mãe de um deles, que ela está tentando aceitar que o filho é gay, mas ela ainda tem um pouco de preconceito, aquelas coisas, né, que as pessoas da geração dela foram criadas assim e tal. Mas existem alguns títulos no Japão que são publicados, direcionados para o público LGBT mesmo. Inclusive, um deles foi lançado aqui no Brasil, que é aquele O Marido do Meu Irmão, o Toto no Oto, né? Que eles são irmãos gêmeos, e o irmão dele casou com um cara, e o irmão morreu, e o cara, que é cunhado dele, vem visitar ele e a menina, a filha dele. E aí tem toda aquela coisa de instrução, o cara estrangeiro explica para ele como é que é ser gay no Canadá, é diferente do que é ser gay no Japão, tal. Tem mangás também que apresentam personagens transexuais, meninas trans, né? Tem um mangá que conta toda a trajetória de uma moça trans até o casamento dela, como ela conheceu o rapaz é cis e tal. Eu estou pretendendo no futuro indicar lá na página também todos esses conteúdos, porque eles são muito legais. Mas, que nem esse dorama mesmo que eu falei, eu assisti ele assim com um olhar bem analítico, porque por ter sido exibido na TV Tóquio, que é tipo um canal aberto do Japão, não tem beijo, não tem cena dos dois dormindo na mesma cama, não tem cena de abraço, é como se eles fossem, na verdade, dois colegas de quarto, entendeu? Sim. Aí no último episódio aparece alguma interação, mas até lá, a gente... Se eu não soubesse da sinopse, eu não diria que eles eram um casal, mas por quê? Porque esse conteúdo foi passado na TV aberta, entendeu? Então não pode exibir beijo, essas coisas na TV aberta. Cena de beijo, de sexo tal, é só em conteúdo que sai direto pro DVD. O Japão, e é complicado se a gente analisa assim, né, o Japão, porque eles têm literalmente uma indústria
focada no sexo. Na verdade, não é no sexo heterossexual, mas tem lá, né? Todo tipo de conteúdo eles têm. Mas quando você chega no assunto das pessoas LGBTs, a coisa muda um pouco de figura, né? Eles ainda são um pouco retraídos, um pouco tímidos, vamos dizer assim, né? E isso faz parte da cultura deles, né? E pode deixar que assim que eu fizer a postagem, eu vou pôr lá na página, assim. Persephone, eu tenho uma pergunta para você. Claro. Quando eu comecei a ler, né, yaoi e etc., vinha sempre aquele termo fujoshi. E que esse termo pra gente aqui no Brasil é orgulho. A gente fala com orgulho, a gente é fujoshi, a gente gosta desse conteúdo. Mas lá fora não é bem assim, né? Na verdade ele é bem pra indicar o contrário, né? Pra te ofender, né? Porque assim, o fujoshi, traduzindo ao pé da letra, ele significa garota podre, garota suja. É que nem o otaku. Aqui no Ocidente, otaku é quem gosta de anime. No Japão, otaku é uma pessoa esquisita, que tem uma fixação por algum assunto, por trends, por selos. Inclusive no anime Kuragehime, não é yaoi, não é yuri, mas lá apresentam uma espécie de otaku. Elas têm fixações por certos assuntos. Elas são consideradas esquisitas. Entendeu? Então, aqui, tanto que eu falei logo no começo da live, que lá eles usam fangirl e fanboy exatamente por causa que fujoshi e fudanshi lá tem uma conotação negativa. Que nem otaku. Aqui não tem nenhum problema ser otaku. Eu sou otaku, eu gosto de anime, legal. No Japão, se você falar que você é otaku, eles vão te olhar meio torto, assim, tipo, qual é o seu problema, sabe? Porque lá a palavra tem um significado meio pejorativo. Mas é aquela coisa, quando vem para o Ocidente, a gente adota e passa a ter outro significado, né? Entendo. Tem uma pergunta aqui. Não. Acho que a cultura japonesa tem abertura para o conteúdo LGBT como produto, mas socialmente a vida do LGBT é complicada, ainda mais pelo tradicionalismo na cultura. Exatamente. Como eu falei pelo dorama que eu vi, pelos outros doramas, outros filmes japoneses que eu vi, a pessoa está certa. Como produto, por exemplo, como um anime yaoi, um dorama yaoi mesmo, o LGBT, ele até, entre aspas, aceito como uma pessoa comum. Não vou dizer normal, porque ser LGBT é tão normal quanto ser hétero, mas é uma pessoa comum. Só que quando a pessoa vive o dia a dia, sendo uma pessoa LGBT, ela enfrenta certos preconceitos, especialmente das pessoas mais velhas, né? Porque, inclusive, a mãe do rapaz que eu falei, ela tem alguns preconceitos. Eles têm uma coisa lá, quer dizer, infelizmente isso aqui parece que é em todo lugar, né? Que é aquela coisa de que no relacionamento gay, o que é passivo é menos respeitado do que o outro. Então, quando descobre no dorama que um dos personagens é o passivo do relacionamento, pronto, ele passa a ser motivo de, não de chacota, mas de desdém, assim, é você, então você não precisa de tanta atenção, tanto respeito, porque, né, é aquela coisa de que, aqui muitas aspas, eu tô falando de uma forma bem geral, a mulher, ela tem um status social menor do que o homem no Japão. E eu disse aqui com muitas aspas, gente. Eu não estou falando assim de forma... É assim que acontece hoje, lá com todos os movimentos feministas e tal que estão acontecendo. Não é. Mas de uma forma muito, muito geral, especialmente por pessoas mais idosas lá no Japão, é assim. Entendeu? E eles... Tem cenas assim que são muito, muito ridículas no dorama. A gente que é ocidental, a gente assiste e fala assim, meu Deus, como é que ele está aceitando passar por isso? E ele aceita, porque é o esperado na sociedade que ele se comporte daquele jeito, né? Mas... Parece que originalmente, né, para quem acompanha os primeiros yaois, né, aqueles mais famosos, sempre existiu o estereótipo do semi, para quem não sabe, o semi é o ativo da relação, e sim, era o semi e o uke, né? O uke é o passivo. E o uke era sempre aquele que era estereotipado como feminino, né?
com estereótipos femininos, sempre delicado, o mais magro, o menor. Era sempre ele que sempre sofria os abusos psicológicos, físicos. Inclusive existia, agora eu não sei se ainda existe com tantos mangás saindo, né? Existia uma regra visual que era assim, o Uki era sempre um pouco mais baixo do que o Semi. Então quando você batia o olho numa capa de mangá, alguma coisa, você falava, esse aqui é o Uki, esse aqui é o Semi. Hoje em dia, ainda bem, os mangás que estão saindo agora estão fugindo um pouco dessa ideia datada, né, de que... E a gente vê agora personagens que são considerados Uki, eles são mais agressivos, eles não são todo delicadinhos, todo fofinho, kawaii desu, eles parecem um homem, porque eles são um homem, né? É aquela coisa, um casal de homens gays, quem é a mulher da relação? Não tem mulher ali, são dois homens. E finalmente as mangakas estão começando a entender isso. Mas se a gente pegar um mangá, sei lá, de 15 anos atrás, só de bater o olho no traço você já ia perceber essas diferenças, e lendo o mangá você ia ver o comportamento dos personagens, você ia ver que alguma coisa não estava certa ali. Pelo menos pra gente que é ocidental, porque tem esse fator. A gente, como ocidental, a gente consome um conteúdo que para quem é oriental, especialmente para quem é do Japão, faz todo sentido, mas pra gente algumas coisas não encaixam muito bem, né? Não bate. Sim. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Tinha um anime, se não me engano, tinha um personagem que era otaku de cultura militar. Existe. Otaku, como eu falei, é aquela pessoa que é fanática por algum assunto. Então, como eu falei, no Kuragihime tem uma menina que ela é otaku por trens. Ela adora trens, tudo que é trem. Ela gosta de ir na estação, ela gosta de mapa ferroviário. Tem também esses otakus por conteúdo militar ou por conteúdo de, sei lá, qualquer coisa. Agora, aqui no Ocidente, sim, aqui o otaku se restringe só ao fã de anime, mangá e conteúdo de animação japonesa, né? Mas lá no Japão, otaku é uma pessoa ficcionada, fã excessiva de um certo assunto. Uma pergunta. Mangás com personagem trans, alguma recomendação? Mangás? Repete pra mim que cortou. Com personagens trans. Mangás com personagens trans. Então, eu sei que tem um, só que eu não cheguei a ler ainda, mas ele tem, acho que no Union Mangás, ele se chama No Bra, N-O, aí a outra palavra é B-R-A, que é tipo sem sutiã, eu não cheguei a ler ele ainda. Tem um outro, que é aquele da moça que eu falei que casa. Infelizmente, o nome dele em inglês e a tradução dele em português é meio transfóbica, porque a noiva é um garoto. Eu vou procurar o nome dele em original, que aí soa um pouquinho menos ofensivo, mas em português o nome é esse. Eu lembro que eu li o mangá há um tempo atrás, e tinha um personagem, um homem trans lá, ele não era o protagonista, ele era um personagem pequeno. Mas tem uma cena dele na banheira tomando banho, aí aparece aquelas cicatrizes, né? Da cirurgia, e ele tava tomando banho de boa, e todo mundo trata ele no masculino, respeita o nome social dele, e eu achei aquilo super legal, só que eu perdi o mangá e eu não lembro o nome, mas era um mangá muito legal, porque ele era o guarda-costa do protagonista do mangá. Era muito legal esse mangá. Mangás com personagens trans, eles são um pouquinho mais raros de serem encontrados. Pode até existir lá no Japão alguns títulos bons, mas o problema é que quando é o fansub americano que traduz, né? Porque eu só consigo consumir conteúdo em inglês e espanhol, japonês eu ainda não sei ler. Então eu fico esperando. E como o pessoal dá mais atenção pro yaoi e pro yuri, os mangás focados em personagens trans mesmo, eles ficam em segundo plano. Mas procure esse, No Bra. Eu acho que talvez você vai gostar desse mangá. É que quando se trata de pessoas trans, né, muitas vezes eles colocam o personagem como, não como trans, mas como travestidos, né, pessoas travestidas, né. Que seria acho que é o otoko, que é
a pessoa crossdresser, né? Não é nem uma pessoa travesti, porque aqui no Brasil travesti não é simplesmente o simples ato de se vestir com roupas do gênero oposto. Aqui é uma identidade de gênero, né? Mas lá no Japão eles usam muito crossdresser, que é aquela pessoa que ela é cis, mas ela se veste como uma pessoa do gênero oposto, ou por diversão, ou para se disfarçar, ou tanto faz o motivo, né? Mas eles usam muito isso mesmo. Mas pessoa trans, assumidamente trans mesmo, ainda não vi muito conteúdo, muito mangá focado numa personagem trans. Como eu falei, eu vou depois procurar esses títulos. Eu pretendo, na verdade, postar essas indicações no dia 29 de janeiro de 2021, que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans aqui no Brasil. Aí eu vou fazer uma indicação bem legal para vocês conferirem, com mangás que apresentam personagens trans como protagonistas, não como personagens coadjuvantes, que nem esse que eu citei no mangá Yaoi. É bom lembrar também que, gente, quem escreve essas histórias, quem cria essas histórias, não são pessoas desses grupos, né? São pessoas cis héteros. Então, é difícil ter representatividade, né, desses grupos. É difícil, é difícil. E quando a gente consegue ver, nem sempre a representatividade é positiva, né? Ainda existe muito aquela coisa de usar a pessoa trans como chacota, piada, como um estereótipo de comédia. E isso é errado pra caramba, a gente sabe, a gente tá cansado de saber, mas especialmente lá no Japão eles ainda usam isso. E como eu falei mais uma vez, é questão cultural, né? Não tá certo, não tô defendendo, mas é uma questão cultural. Mas eu vou ver se eu encontro depois esses títulos que eu falei, vou pesquisar. Eu tenho até uma na minha pasta, eu tenho alguns títulos que eu vou indicar depois, mas eles são difíceis de achar mesmo. Tem um mangá que cobre... Deixa eu ver se tá aqui. Tem um mangá que cobre praticamente todas as letras do movimento. Deixa eu ver. Será que é isso aqui? Ele se chama Shinamani Tassogari. Lá tem personagens assexuais, personagens lésbicas, gays, e se eu não me engano tem pelo menos uma personagem trans, e nada nesse mangá ele é caricato, cômico, o assunto é levado a sério mesmo. E ele está em português, tem para baixar no Amaiscans, se vocês quiserem ler. E é um mangá bem interessante. Tem uma pergunta aqui. Que mangá Yuri você indica para quem está começando a conhecer o gênero? Mangá Yuri, eu indico para quem está começando a ler Yuri. Isso. Tá bom, peraí. Tem duas opções. Lá na página da sala tem um álbum chamado 11 Mangás Yuri que vale a pena ler. Só que boa parte desses mangás são em inglês. Então, se você não sabe ler inglês, talvez não seja bom você começar por ali. Ou então, você pode ir no meu fansub, que se chama Tenous House, e lá tem bastante one-shots, que são mangás curtinhos, yuris. E tem de todo tipo. Tem com orange, que são os que tem as cenas de sexo, e tem os que não tem. Tem até um que é uma história de uma confeiteira lésbica que conversa com uma menininha trans. Esse é muito fofinho, eu até posto de vez em quando na minha página. Eu recomendo você tentar começar ou com esses one-shots aqui, ou então, no caso de você conseguir ler em inglês, tem vários mangás, né, no álbum. Deixa eu ver que tá abrindo aqui, peraí. Que daí eu vou indicar um. Um dos meus favoritos mesmo é o Girlfriends. Ele tem 4 volumes, ele conta a história do relacionamento de 2 meninas desde a época do colegial, aí elas vão passando o tempo e tal, até, acredito que no último volume parece que elas se casam. Não, isso não é spoiler. Mas é muito bonitinho. A minha dica, na verdade, é a seguinte: procure conteúdos consensuais, né? E tente ficar longe do Yuri Hentai, porque eles
distorcem muito o conteúdo. Não estou falando que é um conteúdo ruim, quem consome tudo bem. Mas para quem está procurando conteúdo Yuri, o Yuri Hentai não é uma boa indicação. E então tá assim, né, na página da sala tem um álbum chamado 11 ótimos mangás Yuris para ler, ou você pode ir no meu blog, né, no Tenous House Blogspot, e lá tem uma aba com vários mangás para download, mangás Yuris, e tem desde Shoujo Ai, que é o mangá sem o conteúdo sexual, até mangás com orange. Não sei se ajudei a pessoa. Ou se, em último caso, ela quiser alguma coisa que foi publicada aqui no Brasil, ela pode procurar pelo Shoujo Kagome Utena, uma doca também mesmo, ou Orange Sunset, que foi lançado pela New Pop. Tem uma pergunta aqui para você. Quais seriam os seus no geral, independente da temática? Desculpa, você pode repetir, que cortou um pouco? Aqui. Quais seriam os seus mangás preferidos no geral, independente da temática? Independente da temática, vamos ver. Tá. De yaoi eu gosto muito de Haruo Daiteita. De shoujo eu gosto muito de Sakura Card Captor. Na verdade eu gosto tudo da Clamp, mas Sakura tem um lugar especial no meu coração, né? Sou muito fã. De shounen eu acho que eu ficaria com os clássicos, né? Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco. Aí de seinen eu gosto muito dos mangás do Junji Ito, aqueles mangás de terror, bem gore, bem... você vê como o meu gosto é bem eclético, né? De Yuri eu gosto muito dos mangás da Miyuki Morinaga, que é a mangaka do Girlfriends. É muito bonitinho também. Que mais que tem? Yaoi, Yuri, Shoujo, Shonen, Seinen... Shouzen, de Shouzen eu gosto muito dos mangás da Ayazawa, Naná, Paradise Kiss, eu sou muito fã dos mangás dela. Então, quer dizer, eu leio todos os gêneros de mangás, eu consumo um pouco de tudo, eu conheço um pouco de tudo, não só por causa da página da sala, tá, mas porque eu sou otaku desde os 8 anos de idade, eu tô com 32, então faço as contas quanto tempo eu tô na estrada já como fã de animes no geral, né? E o primeiro contato que eu tive com anime foi uma fita VHS dos Cavaleiros do Zodíaco. A minha mãe alugou e eu assisti até o dia de entregar, daí na semana nós fomos alugar de novo, eu fui lá e aluguei outra vez. E aí eu descobri que existia uma fita VHS da Rosa de Versailles, que saiu como nome de Lady Oscar. Essa, então, eu aluguei até que ela arrebentou no videocassete, de tanto que eu assisti. E agora, ano passado, eu finalmente consegui realizar um sonho, que era comprar os mangás que a JBC lançou da Rosa de Versailles. Inclusive, Rosa de Versailles é considerado mangá Yuri, apesar de não ter nenhuma cena entre duas personagens femininas, tal, mas a autora, a Ryoko Ikeda, ela já declarou que o mangá dela pode ser considerado Yuri. Tem uma pergunta aqui. Qual é o seu momento preferido durante a edição da sala física? Meu o quê preferido? Meu anime preferido? Não, o momento preferido durante a edição da sala física. O momento... Nossa, o momento preferido pra mim, nas 2 edições que eu faço no Anime Arts, é o quiz. Ô, coisa deliciosa, meu. Eu ponho a pergunta lá, o povo grita. Fica tudo desesperado. Eu sei. E aí o pessoal que tá passando do lado de fora enfia a cabeça pra ver o que tá acontecendo. É tanto barulho, o que tá acontecendo? E as pessoas entram pra assistir o quiz, porque todo mundo quer responder. Aí gente que não tá participando do quiz começa, posso responder? Aí eu falo, peraí, se ninguém souber, aí a pessoa responde. É muito gostoso o quiz. E eu formulo pessoalmente todas as provas do quiz, as perguntas e tal, depois eu monto no computador o vídeo, eu que confecciono os brindes, então é uma coisa bem assim, bem pessoal. Então quando eu vejo aquelas pessoas toda animada participando, as pessoas chegam no evento, elas entram no evento, elas já correm lá na sala e tem vaga no quiz, porque assim, você dá seu nome, a gente coloca no quadro, aí se na hora do quiz você não estiver lá, a gente substitui por outra pessoa, mas todo mundo tá lá na hora. E aí, eu quero participar. A gente não cobra nada para participar e as pessoas participam, é muito, muito gostoso. É muito, assim,
aquela coisa bem fandom mesmo, bem assim, grupo de fãs, sabe? Aí todo mundo É quer ganhar. assim, todo mundo quer ganhar. E o mais engraçado é que assim, são 6 vagas, né? E são 6 brindes, são 6 kits de brindes. Então eu sempre falo, independente da posição que você ficar na pontuação, você vai sair daqui com um brinde. E eu faço umas caixas, às vezes eu até posto aqui na página, no Instagram da sala, umas caixas encapadas, bonitas, cheias de coisinhas que eu vou comprando, eu vou montando. E aí a pessoa participa por causa disso, porque ela sabe que mesmo que ela não saiba responder todas as perguntas que aparecer, ela vai ganhar alguma coisa. Então, pessoal, é assim, olha, a disputa é no palitinho. Teve um ano que teve 2 meninas que eu tive que inventar uma pergunta Minerva para tirar o desempate, porque empatou as duas com a mesma quantidade de pontos. Foi muito bom, muito bom. Melhor parte da sala, quer dizer, a sala como um todo, eu adoro as pessoas que vão lá e falam com a gente, curtem o conteúdo, tiram foto e tal. Mas eu, particularmente, o meu momento favorito é o quiz. É a coisa mais gostosa. Deixa eu te perguntar. Em algum evento você teve algum ataque homofóbico com relação à decoração, a temática da sala mesmo montada nos eventos? Então, em 2018, quando teve a eleição para presidente, em dezembro a gente fez a sala e uma pessoa, que eu não sei quem é, porque tem um quadro de recados na sala, as pessoas deixam bilhetinhos pra gente. Alguém escreveu lá, cuidado, o fulano aí que tá no poder ganhou, vocês tomem cuidado. Eu fiquei com uma raiva daquilo, era uma ameaça pra mim. Eu falei, cuidado. Peguei, amassei e joguei fora, mas ainda mostrei pro pessoal que estava tomando conta da sala comigo, mas eu amassei antes que mais alguém na sala visse. Mas, fora isso, sempre tem um sem noção ocasional que entra lá e grita bobagem, sabe? Aquelas coisas bem assim, bem adolescente sem noção mesmo, eu não vou nem repetir. Mas, assim, nunca foi caso de ter que chamar staff. Tira essa pessoa daqui que ela tá perturbando. Não, eles entram, falam as bobagens e vão embora. Aí teve um ano que eu cheguei perto de um deles e falei, escuta, ninguém obrigou você a entrar, a porta estava aberta, você entrou porque você quis. Se você não quer ficar aqui, por favor, vai embora que você está incomodando as outras pessoas. Aí ele ficou sem graça, porque o negócio é o seguinte, eles querem falar, mas não querem ser repreendidos. Então, quando a gente chega e fala... eu fui descoberto, então eu vou embora. E às vezes também a gente acaba encontrando esses bilhetinhos. Tem a urna do sorteio que a gente coloca. Às vezes alguém pega um papel do recadinho e põe alguma mensagem ofensiva na urna do sorteio. Mas isso pra mim é café pequeno, eu já tô acostumada, sabe? Mas nunca teve assim... adulto, pai, mãe, de entrar na sala e falar que pouca vergonha, não, nunca. O que aconteceu mais perto foi um adolescente de, sei lá, 15 anos, assim, meio xarope, falar umas bobagens na sala. Mas o feedback da sala, no geral, é muito bom, a gente recebe muita gente, a gente recebe muita família, pais, mães com crianças pequenas, eles entram lá, eles tiram foto, eu vou sempre de cosplay, eles tiram foto comigo de cosplay, né? É um ambiente muito legal, mas é aquela coisa, né? Todo evento que você faz vai ter alguém para dar um pouco de dor de cabeça. A dica é como você lida com isso. E eu lido da seguinte forma, eu escondo, eu resolvo, mas eu não deixo o público ver o que está acontecendo. Porque eu não quero que eles fiquem chocados, chateados com a situação. É uma coisa para eu, como organizadora da sala, resolver. E qual é a dificuldade que você teve para organizar essas salas? Assim, é muito difícil confeccionar os brindes, organizar, conseguir pessoas para ajudar na montagem? Bom, então, para organizar a sala mesmo, eu não tive muita dificuldade, porque o pessoal do evento, do Anime Arts, eles são muito gente boa, eu converso com eles todo ano para fazer a sala, e eles ajudam a gente no que a gente precisa, né, de projetor, essas coisas, eles estão sempre lá. Confeccionar os brindes, às vezes, é um pouquinho mais complicado, porque eu tiro do meu bolso, e atualmente eu estou sem trabalhar, mas eu dou um jeito, eu
produzo muita coisa, eu encapo caixas, eu vou em lojinhas de R$ 3 e compro pacotes de coisas que vêm várias. Aí eu divido entre os brindes, né? Então é aquela coisa para render. E o pessoal que me ajuda, como eu falei, tem uma pessoa que está comigo desde a primeira edição. E teve gente que eu convidei durante as edições. Teve uma menina, a Milena, ela é um amor. Ela estava na sala, só que ela não estava como staff, mas ela estava na sala e ela estava ajudando a gente a vender as coisas. Ah, você já viu esse anime? É muito bom. Você já viu esse? Isso quê? Aí no fim do evento eu conversei com o pessoal, falei, eu vou convidar ela para participar com a gente. Nossa, ela ficou muito feliz e ela está com a gente até agora. Aí, uns anos atrás, também teve um outro menino que eu convidei, agora ele trouxe a namorada dele também. Então, é aquela coisa, a equipe ela é meio rotatória, né? Tem gente que às vezes não pode ir por causa de trabalho, alguma coisa, mas a grande maioria das pessoas, elas já estão comigo há algum tempo. Inclusive, a Aparecida que comentou aqui no chat mais cedo, ela está comigo há várias edições também. Eu quero agradecer aqui a ela, porque, nossa, a Cida é um dos meus principais apoios para manter a sala viva. Sem a ajuda dela e dos outros, né? Tanto que toda edição, antes de abrir o evento, eu falo para eles. Falo mesmo, eu falo, gente, eu quero agradecer, porque sem vocês não teria sala. Porque por mais boa vontade que eu tivesse, sozinha, eu não poderia produzir tudo, colocar toda a decoração, tomar conta da sala, fazer venda, fazer quiz. Então eu agradeço a eles, porque sem eles não teria sala. Eles são, assim, são meus amigos e são a minha equipe querida. Stephanie, a gente vai ter que encerrar agora. Infelizmente, o papo tá muito bom. Às 21 horas, a gente vai ter uma conversa também com o Felipe Figueiras. A gente vai falar sobre quadrinhos nacionais e tal. Ele também produz quadrinhos. A gente vai bater um papo também às 21 horas. E em nome do Arte Mundana, eu quero agradecer muito a sua participação, também a participação do público que está aqui, os seguidores. Fica o convite também para a próxima edição do FEQuad, para vocês participarem com a gente, também para vocês conhecerem um pouco do que a gente faz, inspirado em vocês também na sala. A gente sempre faz os eventos no Instituto Federal de São Paulo, no Campo São Paulo. Então, esperamos que ano que vem a gente consiga fazer, né? Com todo mundo com saúde. Opa. Com certeza. E eu que quero agradecer o convite de vocês, foi muito gostoso esse bate-papo, agradecer o público, o pessoal que interagiu aí, perguntas, foi muito legal. E pedir para vocês que estão vendo essa live, se vocês quiserem, ir no Linktree aqui do meu perfil, na bio, e seguir os nossos canais. A gente tem um canal no YouTube que eu estou tentando levantar, a gente tem Twitter, eu estou sempre muito presente no Twitter, aqui no Instagram também, e claro, o Facebook. O Facebook eu posto sempre também. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Imagina, obrigada a você. E quem sabe ano que vem, dependendo, eu não consigo levar um pedacinho da sala aí para vocês, aí para o Instituto, né? Isso seria incrível. Quem sabe? Seria maravilhoso, seria... Olha, eu vou falar para você, seria meu sonho realizado, porque eu quero muito levar a sala para São Paulo. Mas por enquanto eu não posso, por questões financeiras, mas eu ia amar levar a sala aí para vocês. Já fica o convite, então. Tá convidado. Depois, se você quiser, a gente acerta pelo Facebook, tá? Obrigada mesmo, viu? Tchau, gente. Acompanhe a gente aqui daqui a pouco, 21 horas. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau.